Olá, meu amigo, olá, minha amiga. 8 horas e 8 minutos na live Arremate Legal. Eu estou ao vivo no Instagram, alexandrides.prof, e estou aqui para você a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, no Spotify e também no YouTube, canal Arremate Legal. Vem que é muito conhecimento para você poder realmente conhecer o universo dos leilões de imóveis, atuar nessa área que é interessantíssima e que vai realmente fazer você ter ganhos interessantes. E aí eu não estou falando apenas para você que é investidor, investidora, mas também para você que advoga. Sim, você é advogada, você é advogado, você não vai mais advogar quando se fala em leilões de imóveis. Você vai atuar com negócios imobiliários de leilão, então você vai ser uma assessora, um assessor em negócios imobiliários de leilão. Tomando meu cafezinho aqui diário, que maravilha. Bom, e olha só, eu quero hoje falar com você sobre uma questão que eu sempre percebo e que é muito importante de você ter, de desenvolvimento. É importante que você consiga, com base no que eu vou trabalhar agora, consiga efetivamente falar assim: bom, então, espera aí. Não é uma coisa aleatória. Participar de um leilão não tem nada de aleatório. Nada, 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 nada. Nada de aleatório. Porque tudo depende de análises e estratégias. Opa, tudo depende de análises e estratégias. E quando nós falamos sobre estratégias, nós temos aí sim, opa, aí sim uma situação muito importante. Porque olha só, vamos lá. Você tem que analisar sobre várias vertentes uma oportunidade de leilão. Então você tem a vertente comercial, em que vai apurar por esse meio, por essa análise comercial, o principal objetivo é apurar o valor real de mercado do imóvel. Então, qual é o valor real de mercado do imóvel? Então, você tem esse ponto. Porque é a partir desta análise que você vai entender se vale ou não a pena aquele imóvel a ser arrematado. Ou seja, você tem lá um imóvel que tem um valor de avaliação. O valor de avaliação não é o valor do imóvel, é o valor que foi estimado, que foi identificado no processo, tá? Ou eventualmente lá na alienação fiduciária. Mas você tem o quê? O partir da avaliação é um partir que não é uma visão real do mercado imobiliário. Tá? Então você tem o mercado imobiliário e você tem a avaliação. Então você tem que buscar o valor do mercado imobiliário, o valor deste imóvel no mercado imobiliário. Aí você tem essa premissa de, pô, vale a pena pelo lance inicial e o valor de mercado, vale a pena? Então é a premissa. Tá. Aí você vai fazer outras análises. A análise jurídica, que vai levantar, claro, a viabilidade, a validade daquele leilão e também a efetividade. Ou seja, se você tem aí, do ponto de vista jurídico, nessa análise, a viabilidade da arrematação. E essas duas primeiras análises, a análise de comercial e a análise jurídica, eles vão ser utilizados para, com outros componentes, fazer a chamada análise financeira dessa oportunidade de leilão. E é aqui que nós vamos explorar bastante hoje. Por quê? Qual é o objetivo aqui que eu quero trazer? Até quanto vale a pena brigar? Até qual valor vale a pena brigar na arrematação, naquela oportunidade, dando lances? Como que você vai definir a formação do seu lance máximo?
Porque o mínimo você já tem, que é o lance inicial. Aliás, uma das perguntas que me fazem, como me fazem isso? Olha, já o valor do lance mínimo, ele é mínimo. Eu acho que o conceito é claro, né? Lance mínimo é mínimo. E aí a pessoa vem e me pergunta: "Ah, eu posso oferecer um valor menor do que o mínimo?" Não, 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 não. No leilão não pode. Você tem um mínimo que é o patamar mínimo, né? Bom dia, Miriam. Tudo bem, Miriam Vieira? Bom dia. Seja bem-vinda. Miriam, me fala uma coisa. Você atua como advogada ou como corretora de imóveis? Porque tá lá ponto imóvel, imóveis. Então, me fala aí, tá? Por favor, porque é interessante. Isso daqui tem muito a ver com os teus conhecimentos, tá? Muito a ver com os teus conhecimentos. Mas olha só, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar. Bom, então, eh, o valor mínimo é daquele momento para cima, porque o leilão ganha quem paga mais. Mas, espera aí, pagar mais até qual valor? Ó, corretora de imóveis, estudante de direito. Ah, que legal! Miriam, me fala uma coisa. Eu quero eu e você, você e eu. Me fala aí. Você já atua com leilão de imóvel? E me outra pergunta, em que bairro, que cidade você atua como corretora? Me fala porque eu quero direcionar para você hoje essa live aqui e você vai ser aqui ter um valor agregado gigantesco. Por isso que eu falo, vem para a live, vale a pena participar. É bom que enquanto isso eu tomei meu café. Então, olha só, Miriam, você como corretora de imóveis, você sabe muito bem fazer análise comercial. E você até, com certeza, você já deve ter situações falando assim: ah, nesse prédio eu já vendi apartamento por tal valor, tá? Osasco, ó, atua em Osasco. Osasco é uma região que tem um mercado imobiliário muito interessante, uma cidade muito interessante, bem do ladinho aqui de São Paulo. Então, você tem a perspectiva do valor comercial, valor de mercado do imóvel. Isso é ótimo, valor de mercado. Aí você tem análises que devem ser feitas, e aí, claro, como você ainda é estudante de direito, você ainda vai ter conhecimentos agregados e eu tenho muito para te ensinar, vale muito a pena. Então você tem a análise comercial, a análise jurídica e a análise financeira, que vai fazer com que você faça a consolidação das informações levantadas da análise comercial, dos reflexos da análise jurídica para a financeira. E lá na financeira, por isso, ó, eu desenvolvi essa calculadora. Tem uma calculadora aqui para você chamar de sua, que é essa análise financeira, tá? De viabilidade de lucro em leilão. E aí você vai falar assim: bom, eu tenho o patamar mínimo, lance mínimo. Até qual valor vale a pena brigar por esse imóvel? Brigar pelo imóvel. O que que eu quero dizer, brigar pelo imóvel? Eu quero dizer o seguinte, olha, você tem o leilão, a regra do leilão é uma disputa, disputa de lances. Então, até qual valor vale a pena disputar? Esta é a pergunta de milhões para não fazer um mau negócio. Porque quando você tem uma boa análise prévia à arrematação, e aí você, claro, você atuando como uma assessora, como um assessor de negócios imobiliários de leilão, antes da arrematação, você tem condições muito grandes por conta de um fator importante. É a palavrinha mágica previsibilidade. Previsibilidade, previsibilidade. Essa palavra mágica é impressionante. É, é o ponto de aqui que vai fazer você ter uma boa, eh, um bom negócio sendo evidenciado. Ó, vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo. Ontem foi terça-feira, dia 21 de julho, hoje é dia 22.
quarta-feira, e ontem eu encerrei um leilão. Foi positivo, vendeu um leilão. Ó, e um apartamentinho, tem coisas que eu às vezes falo aqui pro pessoal do escritório, eu falo assim, olha, ai, se eu não fosse leiloeiro, se eu não fosse leiloeiro, esse imóvel eu arremataria. Ah, pô, tem cada oportunidade que, juro pra vocês, juro pra vocês, que, como eu É, claro, eu faço análises para fazer o edital, isso, aquilo, tal. Então, é claro que eu não faço análise que é pormenorizada como quem advoga precisa, quem, aliás, presta assessoria em negócios imobiliários faz, tá? A análise jurídica ela é mais ampla do que eu, leiloeiro, preciso fazer. Mas várias oportunidades eu falo, nossa, esse daqui, ó. Tô analisando, entrou ontem coloquei 3 leilões novos no site. 3 leilões novos no site. Um comercial em São Paulo, na cidade de São Paulo, aqui na Zona Leste. É, um Angra dos Reis. Angra dos Reis. Direitos de uso de um chalé para fazer parte do Yacht Clube de Santos. Que eles têm lá um empreendimento em Angra dos Reis. E também, o outro foi um apartamento, se eu não me engano, em Guarujá. Não, foi Caraguá, Caraguá. Bom, mas olha só, o que que eu quero trazer? Tem oportunidade de falar, nossa, eu quero para mim, eu iria fácil. E aí, esse leilão que aconteceu ontem, tinham 4 pessoas habilitadas. Aliás, 5 pessoas requereram a habilitação, 3 foram habilitadas, porque tem que analisar documentos, né? Precisa mandar documentos e tal. Dessas 5 pessoas, eu falei com 4, tá? Eu entrei em contato com 4. Olha só as histórias, e olha como é interessante esse tipo de história, tá? É, é a, é- eu estou trazendo uma visão prática, diferenciada, porque quem que passa por isso? O leiloeiro. O leiloeiro que passa por isso. E eu tenho a visão do que você quer observar. Então, olha só. Eu conversei com dos 5 que queriam participar do leilão, 3 se habilitaram. E eu falei com 4. Essa pessoa que eu falei e não se habilitou, né, porque ela não mandou a documentação, ela falou assim: "Ah, eu só vou mandar a documentação se, eu souber quais são os débitos de condomínio", porque não era uma execução condominial. Eu falei: "Olha, eu não tenho essa informação, porque a execução não é de despesas condominiais e, eu não tenho essa, informação no processo e ela não está no edital. Até tentei buscar a informação, mas não obtive. É um prédio que não tem portaria, é um prédio que é interfone, não é nem portaria virtual, tal. Então, não consegui. E ela falou assim: "Ah, então se eu não conseguir, eu não vou participar". Tá bom. Ótimo, faz parte de análises. Aí os outros 3 habilitados, eu falei com os 3. Aí um dos que eu falei, falou o seguinte: "Ah, depois que eu vi a eu fiz a habilitação, mas depois que eu analisei melhor tudo, para mim eu entendi que não vale a pena". Falou que não ia dar lance. Aí, os outros 2, olha só que interessante. Ô Zosimar, bom dia, Zosimar. R. Matos Brito, bom dia, LMW Advocacia. Bárbara Costa, seja bem-vinda. Wendler, maravilha. Olha só, aí os outros 2 chegaram para mim e falaram assim. Uma falou assim: Ah, mas isso ontem, o leilão terminou às 15 horas. Eu falei com essa pessoa mais ou menos à 1 da tarde, tal. Aí ela falou assim: "Mas espera aí, o leilão não começa às 15 horas?" Falei: "Não, não, 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 não. O leilão termina às 15." Aí a outra pessoa que eu falei: "Ah, tá, não, a gente já tá acompanhando aqui e tal, vamos deixar para fazer o lance, tô aqui com meu marido, vamos deixar para fazer lance mais perto do fim do leilão." Beleza, beleza. Aí faltava mais ou menos 10 minutos.
10 para as 3, entrou um lance parcelado. Entrou um lance parcelado. Aí, na sequência, entrou lance à vista. Já não podia dar mais parcelado, entrou lance à vista e aí fechou o leilão com lance à vista. Tá. Bom, mas por que eu estou trazendo essa informação, né? É, você tem 4 perfis de pessoas diferentes com quem eu falei que buscaram participar do leilão. Uma, para participar, não concluiu a análise e precisaria de mais informações. Só que ele quer essa informação no dia do leilão. Outra fez as análises e falou: para mim não é interessante. E outras 2 ofertaram lance. Bom dia, Solange, seja bem-vinda. Advogada da área das famílias, não é isso? Lá de Alphaville. Ó, eu fui lá no escritório dela, uma palestra muito interessante. Obrigado, Solange, por estar aqui. Valeu mesmo, obrigado mesmo, né? E olha só, o que que nós temos. Aliás, se você quer que eu vá até o seu escritório palestrar para a sua equipe ou para os seus clientes, a gente fecha evento e vamos lá, porque é uma fonte interessante para a captação de clientes, hein? Ó, palestra e eu, leiloeiro público, vendendo o teu serviço para os seus clientes, falando das importâncias, de como é importante e lucrativo ter leilão de imóvel. Pô, maravilha. Bom, mas olha só, perceberam que eu tive 4 perfis diferentes? E provavelmente a primeira pessoa que deu lance parcelado, a estratégia dela era só no lance parcelado, porque ela não quis ou só paga o valor mínimo. E a outra foi lá e deu lance à vista e acabou. Se ela tivesse dado lance parcelado, talvez tivesse disputa, tá? Então, mas o que eu quero trabalhar aqui com você é o seguinte: para você ter a, o direcionamento de qual valor é interessante arrematar, o máximo, até onde brigar, qual é o lance que você vai formar, você tem o mínimo, mas qual que é o máximo? É análise. Análise, 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 que é a análise financeira, que é uma soma de várias análises com análise comercial e análise jurídica que são necessárias de serem feitas, tá? E por isso que eu desenvolvi essa calculadora. Meu, essa calculadora, ó, vocês têm que ter. Miriam, baixa aí. Solange, LMW, Zosimar. Meu, baixa essa calculadora. Ó, o Zosimar é o cara do direito tributário. Ele sabe tudo de reforma tributária. Eu ainda estou estudando reforma tributária para colocar na calculadora também. A reforma tributária vai ser importante para essa realidade, né? Porque temos impacto nas arrematações. Eu acho um absurdo, mas temos impactos nas arrematações. Então, olha só como é interessante e importante ter uma boa análise financeira para você não ir no escuro e não gerar o que eu chamo de maldição do vencedor. Aliás, eu até escrevi um artigo a respeito, maldição do vencedor, que é justamente a situação de pagar mais do que deveria, que geralmente é decorrente de uma análise mal feita, ou nem a análise é feita. Caraca, por isso que você. E aí, Miriam, ó, você, Miriam, entra em contato comigo no direct, eu vou te dar desconto. Aliás, quem quiser desconto, eu vou dar um cupom de. É só entrar no direct e me chamar assim, ó, quero desconto para seus cursos, tá? Aliás, eu vou começar aqui a colocar. Eu estou implementando situações que dá para colocar a palavra aqui e aí chega no direct coisa para vocês. Estou implementando isso, né? Mas me chama no direct e fala assim: quero, quero, quero. Porque, ó, Miriam, você tem e você tá ao estudar. Aliás, me fala que ano que você está na faculdade, né? Que semestre que você está na faculdade? Esqueci de perguntar. Você tem uma soft skill muito importante, que é a parte
de corretora de imóveis e agora você está agregando valor como advogada. Isso é maravilhoso. Karen Cristina Fernandes, bom dia, seja bem-vinda. Ó, podem perguntar sobre leilão aí, hein? Podem perguntar sobre leilão, que é interação aqui em tempo real. E ó, lembrando, entrou agora, fica tranquila, fica tranquilo, por quê? Porque essa live ela é transformada em podcast no YouTube e no Spotify. Arremate Legal. Entra no Spotify ou no YouTube e digita lá, Arremate Legal. Vai aparecer todos os episódios que eu estou promovendo aqui nas lives. Ah, oitavo semestre. Ó, oitavo semestre, então seria o quarto ano, tá? Você tá já, né, daqui um aninho, tudo, né? Você entrou agora no oitavo semestre, agora no, em 2026, segundo semestre, então você vai se formar no final do ano que vem, né? Provavelmente você deve estar tendo matéria de direito das coisas, direitos reais. Me confirma aí, Miriam. Essa matéria, para você, junto com contratos que você já deve ter tido, é tudo, né? É uma mistura toda. Mas essa matéria é muito importante para você. Aliás, nossa, o café já estava. Aliás, ó, a Solange está aqui, ela é especialista em famílias. Aplica direito das famílias, direito das sucessões em leilões? Muito. Muito. Aplica direito das obrigações? Muito. Aplica direito das coisas? Ah, muito. Ah, nossa, é tanta. Direito notarial e registral? Muito. Quer dizer, são tantas as interjeições. E ó, pode parecer que não, mas todas essas análises, que algumas delas, ou grande parte delas, são jurídicas, vão impactar na análise financeira. Vão impactar nessa calculadora. Vão impactar nessa calculadora. Muito, 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 muito. Então, é, é importante é, você pode, desde já, atuar com leilões de imóveis. Miriam, você vai, a partir de hoje, você falou que tem vontade, mas vamos colocar na prática. Ó, eu até, se você quiser, eu posso te mentorar, tá? Eu tenho mentoria, eu tenho um programa de mentoria, porque aí eu consigo te pegar na mão e falar o seguinte, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E ó, me fala uma coisa, Miriam, você não tem aquele cliente, aqueles clientes que te procuram e falam o seguinte, Miriam, corretora Miriam, porque o pessoal te conhece como corretora. Você não tem aquela galinha morta não aí? Alguém que está precisando vender e aceita valor menor que o de mercado? Chama de galinha morta, né? Eu já ouvi muito essa expressão. Tem, não tem? Me fala aí, Miriam. Nos leilões de imóveis, todos os dias quando acordo, tem um leilão finalizando. Nossa, péssimo isso. É vergonha alheia atualizada com sucesso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nos leilões, a boa análise revela todos os dias uma galinha morta. Por quê? Porque não dá. É assim, ó, leilão é lucrativo. Muito! Leilão é seguro? Muito! Leilão é trabalhoso? Sim. Lucrativo, seguro e trabalhoso. E as análises e o método que eu desenvolvi justamente é para você ter aptidões interessantíssimas. Interessantíssimas para realmente viabilizar. E eu tenho certeza, Miriam, que você vai não só assessorar pessoas que têm interesse em arrematar, mas também vai arrematar para você mesma. Vai, vai, vai. Com certeza, com certeza.
Logo depois do meu primeiro cliente como advogado, lá atrás, há mais de 23 anos atrás, eu eu peguei e comecei, pô, eu não sabia nada de leilões, não sabia nada de leilões. E esse primeiro cliente me fez estudar, me fez justamente porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu fui contratado e ele me fez estudar para resolver a arrematação dele, tá? E aí eu aprendi muito, 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 muito. E eu comecei a olhar os leilões e eu já comecei a querer. Pô, imóvel mais barato, segurança, lucratividade. E dá trabalho, claro, mas o trabalho, olha só, o trabalho faz parte. Faz parte. Então, ó, a Miriam, eu estou usando a Miriam como exemplo, porque a Miriam tem a visão de corretora, né? E ela já, com a prática, com certeza, né, Miriam? Com a tua prática, você já tem a visão de negócios imobiliários, porque você tem a aptidão do próprio negócio, e proposta para cá, proposta para lá, isso, aquilo, tal, documentação, isso. É claro que você provavelmente tem um jurídico que te auxilia e agora fazendo direito, você tem realmente uma aptidão muito maior. E aí você vai ter lá contrato aqui, contrato lá, isso, aquilo, assina o contrato, aí depois vai para a escritura, isso, aquilo. Você tem uma visão do mercado imobiliário tradicional. E eu vou te trazer para o mercado imobiliário de leilões, que é você tem o mercado imobiliário e aí você tem o tradicional e o de leilões, com as suas especificidades, com as suas vantagens, com as suas cautelas, com os seus riscos. Mas o fator previsibilidade, previsibilidade, esse fator é muito importante. Esse fator é muito importante. Ó, e aí eu já convido todos vocês para amanhã, quinta-feira, dia 23. Amanhã, quinta-feira, 23, às 16 horas. 16 horas também chamado de 4 da tarde. Eu vou dar uma aula onde eu vou explorar mais esse tema, tá? Vou explorar muito mais esse tema. Então, Miriam, é imperdível para você. Para todos, Karen, Solange, LMW, Zosimar, Matos, R. Matos Brito, LMW Advocacia, Bárbara Costa, Wendler, aqui todo mundo que está na live é importante participar. E você que está me vendo no YouTube ou no Spotify, Arremate Legal. Baixa a calculadora, baixa essa calculadora, tá aí. Quem tá ao vivo tá aí. Baixa essa calculadora. Baixa essa calculadora. Ó, essa calculadora, você vai preencher um Google Forms, manda no teu e-mail e tal, e aí com isso você vai receber no seu e-mail, você vai receber a calculadora em um Excel para você usar. Não é nada na nuvem e tal. Não, não. É para você usar, tá? Olha que interessante, tá? Então, isso vale muito a pena para você ter e, com base nisso, fazer as análises, né? A consolidação das análises com base numa planilha. Tem que planilhar, tem que planilhar, tem que planilhar, tá? Tem que planilhar. Então, com isso, e olha como isso é muito importante. Nossa, é, a água é bom, hein? Cara, mas é que o café já ficou gelado, já acabou o café, na verdade, né? Me falem aí. É isso aí, olha, é tão interessante. E você sabia que quando eu comecei essa série de lives, uma preocupação minha foi, eu não vou ter tema para falar. Mas eu tenho tanto tema para falar, tanta coisa, né? Que aqui praticamente você está tendo um cursinho gratuito sobre
E olha como é interessante isso. Eu tô trazendo, eh, experiências que eu sei o que você, como advogada, como advogado, pensa para com os seus clientes, porque eu já advoguei muito, muito, muito para arrematantes. Eu não sou corretor, nunca fui corretor de imóveis, mas eu fiquei muito próximo dessa profissão, eh, em razão dos N negócios imobiliários que eu fiz e os meus clientes fizeram, porque no pós-arremate eu também atuava como advogado deles para compromissos de compra e venda, isso, aquilo, para toda a parte do mercado imobiliário tradicional também, né? Então, tratar com corretores e observar a experiência deles, tudo é importante, né? Como leiloeiro, eu tenho uma visão que vocês não têm, e é uma visão de dentro do negócio, em que eu trago realmente experiências, vivências, né? Situações que realmente, meu, ó, é que a minha mesa tá lá, né? Aqui eu tô na área da live e tal, mas a minha mesa tá lá e quando eu vou lá, eu tenho um mundo de situações que eu tô trazendo aqui, né? Então, essas lives, e ó, assistam as outras lives, assistam, assistam. É, tem conteúdo muito, muito, muito interessante. E surgiram também, tá? Entra no direct aí, ó, Miriam, entra no direct, eu já, se você tiver interesse. E ó, posso falar a verdade? Eu vou te dizer o seguinte: se eu, no oitavo semestre que eu estava da faculdade, tivesse tido a possibilidade de conhecer esse mundo dos leilões, eu teria abreviado muito tempo na minha vida, porque, ó, eu demorei para entrar nessa área de leilões mais ou menos 2 a 3 anos depois que eu me formei, tá? Por uma coincidência de um cliente que me trouxe, tá? Então, vocês aqui, e ó, eu comecei numa época que não tinha nada disso, não tinha nada disso, não tinha nada disso, né? É, eu comecei numa época que realmente não tinha nem livro, nem a pesquisa de jurisprudência, era complicado, complicado. Obrigado, LMW, ó, valiosíssimas experiências, trazem uma visão importante. Sim, e aí é que tá. Eu quero aqui, com base na experiência que eu tenho de mais de 23 anos como pessoa que atua diariamente com leilões, tá? E diariamente, diariamente. Ó, hoje eu tenho aqui na minha lista umas 4 análises que eu preciso desenvolver sobre leilões. E ainda ter tempo para fazer outras coisas, né? Então, eh, essa experiência que eu estou trazendo aqui, facilita muito para vocês. O objetivo é facilitar. Ó, eu sou aqui, ó, máquina de escrever, meu, né? E aí, com isso, vocês conseguem ter caminhos mais, abreviaturas, caminhos mais curtos, mas ó, atenção, atenção. Não dá para atuar na área de leilões de uma forma superficial. O que eu vejo muito por aí, tá? Não. Se você vai prestar assessoria em negócios imobiliários de leilão, você precisa verticalizar o conhecimento. Verticalizar o conhecimento para justamente ter uma bagagem de conhecimento. Você precisa ter hard skills, soft skills que vão ser desenvolvidas, que é o que eu busco trazer aqui para vocês, não só aqui abertamente, de forma gratuita, live todas as manhãs às 8 horas e 8 minutos, no Spotify, no YouTube, canal Arremate Legal, mas também nos meus cursos, sim. E em breve nos meus livros, tô escrevendo. Aliás, vão sair em breve, tá para sair
Aliás, até sonhei que tinha sido lançado o livro. Sonhei que tinha sido lançado o livro com o meu artigo, que está para sair 2 livros que tem artigos meus sobre leilões de imóveis. Tô escrevendo, tô produzindo também. É isso aí. Beleza? Ó, então participem, assistam os outros episódios. Quem chegou agora, vai lá no YouTube ou no Spotify, Arremate Legal. Baixa a calculadora aí, baixa a calculadora. Aproveita. Você tem uma ferramenta interessantíssima, tá? E me chama no direct que eu vou dar desconto para vocês em cursos que eu vou ministrar. Aliás, ó, já tem data e eu tô já preparando o lançamento do curso A Penhora Perfeita. Saber como fazer pedido de penhora, acompanhar até e já imaginando e já buscando a efetividade do leilão a ser realizado. Tá certo? É isso aí. Vem comigo. Obrigado, meu amigo, obrigado, minha amiga, por estarem aqui nesta manhã de quarta-feira. Obrigado mais uma vez. É isso aí. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.